Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ramon Scarino, então já chega deixando o like no vídeo aí e se inscrevendo no canal, porque eu tô todos os dias aqui deixando os melhores palpites de futebol e das melhores ligas do mundo, os principais times do mundo. Já deixo tips prontas para vocês aqui. E hoje, aqui no canal, é o seguinte, hoje a gente tem isso daqui, ó, Botafogo de Futebol e Regatas, tentando se reerguer aí na Libertadores depois de estrear com derrota. Enfrenta o cara bobo hoje no Newton Santos. Estarei lá mais tarde para acompanhar esse jogo e torcer para o Botafogo. Não escondo de ninguém aqui que sou botafoguense, mas quem acompanha meu trabalho aí sabe que eu sou zero clubista, então não tem problema nenhum. E é isso, hoje tem Botafogo, vou deixar uma tip aí surpresa para vocês. E hoje tem Champions League também, cara. Dois jogos do mais alto nível aí, o Bayern e Inter de Milão, lá na Alemanha, e também tem jogo do Real contra o Arsenal lá na Inglaterra. Então, dois jogões assim, só que por outro lado, quando tem mata-mata de Champions League, a gente tem sempre bons jogos, mas por outro lado a gente fica com a grade um pouco reduzida, porque os principais campeonatos, as principais ligas da Europa param por causa da Champions League. Então eu separei esses dois jogos aí da Champions, separei o jogo do Botafogo também, alguns jogos da Sul-Americana pra gente falar. Então vamos embora para os jogos, mas antes, não esqueça de deixar o like no vídeo aí e se inscreverem no canal. Então vamos lá, às 16 horas a gente tem esses dois jogos aí que eu comentei com vocês da Champions. E aqui não adianta muito a gente ficar olhando estatísticas. A gente tem que ficar sempre olhando o cenário. A única estatística que a gente pode ver aqui nesses confrontos aí da Champions é do Bayern de Munique, por exemplo, que qualquer adversário que ele enfrentar dentro de casa, pode ser Real Madrid, pode ser Inter de Milão, que é hoje, pode ser Arsenal, Liverpool, ele vai para cima, ele vai ter o maior volume de jogo, ele vai finalizar mais, ele vai ter um número alto de escanteio jogando em casa, porque isso daí é uma característica do Bayern de Munique. Então, independente se seja na Champions League e que seja na Bundesliga também, o Bayern de Munique sempre é um time assim. Os outros a gente precisa ver bastante o cenário. E qual é o cenário desses dois jogos aí? Jogos de ida de quartas de final de Champions. E jogos de ida na Europa, eu sempre falo isso, sempre comento isso aqui nos vídeos com vocês. Geralmente, a gente vê aqui Libertadores, Copa do Brasil, os mata-matas aqui do Brasil, eles geralmente ficam mais estudados nos primeiros jogos, nos jogos de ida. Os dois times ficam com medo de perder e sair em desvantagem. Lá não. Lá os dois times lutam para sair com a vantagem logo. Então, sempre são jogos abertos. E as casas estão pagando muito aqui nesse jogo do Arsenal e Real Madrid por 2 gols. Eu não vou pegar só 2 gols. Para a gente aumentar ainda mais nossa odd, nossa tip pronta aqui, a gente vai pegar o intervalo entre 2 a 5 gols. E o que significa isso? A gente precisa que saia 2, 3, 4 ou 5 gols no jogo, mais de 6 finalizações do Real Madrid. Achei uma linha muito baixa para o Real Madrid, que mesmo gostando de entregar a bola para o adversário, não deixa de contra-atacar. Com Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, não tem como o time ficar só se defendendo e não atacar. Então o Real Madrid é um time que tem a média alta de finalização. O único jogo que decepcionou muito foi contra o Atlético de Madrid, fora, mas aí tinha um resultado debaixo do braço, era diferente. Hoje eu não acredito que vai ficar só se defendendo, correndo o risco de perder e ter que virar mais um jogo lá no Santiago Bernabéu. Então a gente vai pegar mais de 6 finalizações do Real também e mais de 7 tiros livres no segundo tempo. Se eu não me engano, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso aqui no canal. O que significa tiro livre, para quem não sabe? Falta e impedimento. Se tiver 3 faltas e 4 impedimentos, 7 tiros livres no segundo tempo. A gente vai pegar mais de 7 tiros livres no segundo tempo. Então, nossa tip pronta, como vocês já podem estar vendo na tela aí, odd 1,61 vai ficar da seguinte forma. Intervalo entre 2 a 5 gols, mais de 6 finalizações do Real e mais de 7 tiros livres no segundo tempo. Acredito que vai ficar um jogo meio pegado também, principalmente por essa característica do Real Madrid que eu comentei com vocês, de gostar de jogar no contra-ataque. Vinícius Júnior, por exemplo, é um jogador que sofre muitas faltas, então acredito que saia mais de 7 tiros livres nesse segundo tempo. Então essa odd 1,61 nesse jogo do Real é a primeira do dia aqui na Champions. No segundo jogo aqui do Bayern de Munique, já expliquei para vocês aí que o Bayern de Munique é um time que quer a todo momento atropelar seu adversário jogando na Alemanha. E a Inter de Milão é um time italiano, né? Que vocês sabem que eu conheço muito. Outra coisa também que eu lembrei de falar aqui para vocês, que eu falei que é muito de cenário e não repete tantas coisas assim igual nas ligas, igual o desempenho de cada time na liga. Os árbitros. Vocês sabem que eu sou especialista em cartões aqui também, e nenhum desses jogos eu vou trabalhar em cartões, porque é completamente da Inter de Milão jogando no campeonato italiano, por exemplo, e jogar um jogo de mata-mata com o Bayern de Munique. Então é um cenário completamente diferente em relação a cartões, por isso que eu não trabalho.
Nesse jogo aqui, eu vou usar aquela característica que comentei com vocês aqui do Bayern de Munique, e a Inter de Milão é um time que gosta também muito de dar a bola para o adversário, principalmente na Champions League, jogando contra o Bayern fora de casa. Tem um bom contra-ataque, é um time muito frio a Inter de Milão, gosto muito do time da Inter, e tem tudo para ser campeão italiano mais uma vez, está na briga com a Napoli ali, mas acredito que vai acabar dando a Inter de Milão. Então eu vejo a Inter de Milão dando muito trabalho para o Bayern de Munique no confronto. Mas hoje acredito que vai vir mais fechada, então a nossa tip pronta para esse jogo aí, lá na Alemanha, vai ficar da seguinte forma: entre 1 a 3 gols do Bayern de Munique. Até acredito também no golzinho da Inter de Milão, mas é mais difícil jogando na Alemanha. Então a gente vai pegar esse intervalinho aí, entre 1 a 3 gols do Bayern de Munique. Não vejo o Bayern goleando a Inter de Milão aqui. Isso aí, porra, quem tá falando é quem acompanha muito a Inter de Milão, muito campeonato italiano, muito Bundesliga também. Então é muito difícil o Bayern de Munique, mesmo sendo superior e mesmo jogando em casa, golear a Inter de Milão aqui. Isso daí vocês podem ter certeza. Pode acontecer, futebol tudo pode acontecer, mas é muito difícil. Então vamos pegar esse intervalo aqui entre 1 a 3 gols do Bayern e mais de 3 cantos do Bayern também, porque como eu falei, independente do adversário, o Bayern sufoca, usa muitos pontos também, faz muitas jogadas pelos fundos, então a média de escanteio do Bayern de Munique é muito alta. Então assim vai ficar a nossa tip pronta para esse jogo. Intervalo entre 1 a 3 gols do Bayern de Munique e mais de 3 cantos para o Bayern, dá uma odd de 1,61. Para mim tem muito valor, porque eu acredito muito aqui no jogo de ataque contra a defesa. Agora é o seguinte, 7 horas tem o jogo do Glorioso contra o cara bobo no Newton Santos. Inclusive vou estar lá, como eu já falei para vocês. E aqui eu quero fazer um convite para vocês para estarem lá no meu grupo free. O link está na descrição. E eu vou deixar... Aqui eu não vou fazer nada pré-live. Por quê? Porque a odd está 1,16 para o Botafogo ganhar, cara. Lembrando também, quem for fazer alguma coisa aí, Igor Jesus foi expulso no primeiro jogo, não joga esse jogo. Provavelmente é o Mastriani, que foi contratado agora, já entrou no jogo do fim de semana contra o Juventude, justamente porque eu acho que o Paiva quis ver o Mastriani jogando ali de perto, quis ver como está o condicionamento físico dele, então já colocou ele no jogo contra o Juventude para dar uma aquecida, para pegar o ritmo, para jogar ali no tapetinho e ir se adaptando, e muito provavelmente o Mastriani vai se titular no jogo de hoje, que também é muito bom jogador. Eu prefiro o Igor Jesus, mas o Mastriani também é muito bom jogador. Resta saber como é que está o ritmo dele. Então, para quem for fazer a aposta de vocês aí, prestem bem atenção nesse desfalque importante que o Botafogo tem do Igor. Então é o seguinte, odd 1,16, não tem como a gente pegar. Quem acompanha o trabalho sabe que a gente não trabalha com esse tipo de odd. Mas lá no meu grupo free, eu vou deixar um bingo de odd 3 para esse jogo. Assim que sair a escalação, ou tiver a provável escalação ali, não tiver muito o que fazer, o Renato Paiva, eu vou mandar um bingo lá no grupo odd 3. Então, para você que não está lá no meu grupo free ainda, é só clicar no link que está na descrição aí, 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Outro jogo da Libertadores, do grupo do Botafogo também, do cara bobo, é o Estudiantes contra a Laú, a Universidade do Chile, que foi adversário do Botafogo na primeira rodada. É o seguinte, eu gosto muito desse time do Estudiantes, e uma vitória já está pagando 1,61, já daria para a gente pegar, pré-live. Só que, como o jogo vai ser 9h30, vale a pena a gente assistir esse jogo aí. Eu dificilmente vou assistir porque eu vou estar saindo do jogo do Botafogo. Mas o que eu indico para vocês aqui é vitória do Estudiantes. Quem não quiser pegar pré-live, que já está dando uma odd de 1,61, que a gente gosta de trabalhar, começa assistindo o jogo. Se o Estudiante estiver bem no jogo, estiver chegando, estiver finalizando, aí eu acho muito válido pegar essa vitória do Estudiante, principalmente durante o jogo ali, que ela vai estar subindo para 1,70, 1,75 no começo do jogo. Então acho muito válido pegar. Porque no jogo de quarta-feira passada, Universidade do Chile e Botafogo, o Botafogo deu muito mole, Universidade do Chile não é nada demais. Então aqui eu acredito muito numa vitória do Estudiantes. E para finalizar, passando aqui para a Sul-Americana, a gente tem 2 jogos aqui com um cenário muito parecido, até porque a Sul-Americana, cá entre nós, é um campeonato de nível muito baixo, né? Se não fosse os brasileiros na Sul-Americana aí, eu não sei nem explicar o nível que seria a Sul-Americana, só os brasileiros mesmo, alguns argentinos aí salvam a Sul-Americana. Então, 7 horas tem jogo do Grêmio e Atlético Grau. Tenho certeza que muitos de vocês nem ouviram falar ainda nesse time. A odd tá 1,22 nesse momento, então, pô, impossível. O máximo que eu posso fazer aqui é colocar num bilhetinho aí esse jogo do Grêmio, como eu sempre deixo no final do vídeo, hoje vou fazer também. E 9h30 também tem Vasco e Puerto Cabello, odd 1,18, Vasco jogando em casa. O Vasco deve ganhar e ganhar bem aí, apesar da torcida estar insatisfeita com o Carille. O Vasco não vem jogando bem também, mas aqui eu acredito que o Vasco ganhe fácil também, mas 1,18
não tem muito o que a gente fazer aqui. Então essas são as minhas análises aí da Libertadores, da Sul-Americana. Lembrando que a Champions League eu já deixei aqui 2 pré-live para vocês, vou acompanhar os 2 jogos também. E o jogo do Botafogo, vou mandar um bingo lá no meu grupo free. Se abrir algum mercado que me agrade e eu fizer alguma pré-live desse jogo do Botafogo, ou do Vasco, ou do Grêmio também, eu posso também estar compartilhando lá no meu Instagram, se abrir um mercado que eu gosto. Então já me segue lá, @RamonCicarino no Instagram, me dá essa moral aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o bingo de terça-feira para vocês aí. Amanhã eu tô de volta. Tomem muito cuidado, sejam responsáveis aí na hora de apostar. Tamo junto, fiquem com Deus.